Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ouvir mais uma história na vida de Jesus, tá bom? Então hoje a gente vai ver uma história que tá lá em Lucas, capítulo 7. Todo mundo abriu? Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Deixa aberto porque a gente vai estudar essa história super legal hoje, tá bom? Jesus estava falando com as pessoas num lugar perto do Mar da Galileia. Ó, esse é o Mar da Galileia. E ele estava fazendo uma pregação muito importante, falando do reino de Deus. Essa pregação é conhecida como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, porque foi uma série de ensinamentos que Jesus fez, muito famoso. A gente vai estudar um pouquinho desse sermão, mas mais para frente, tá bom? O que eu quero que vocês saibam é que Jesus estava ali e aí ele foi para uma outra cidade que a gente já conhece bem. Aqui, ó, Cafarnaum. Vocês lembram? A gente já falou dessa cidade algumas vezes, contamos algumas histórias. Vocês olham bem nosso mapa, vocês lembram das cidades, né? Jesus nasceu aqui, aqui tinha um templo, aqui Jesus cresceu, aqui foi o primeiro milagre que Jesus transformou água em vinho, enfim. E aqui, Cafarnaum é o lugar que aconteceu a história que a gente vai ouvir hoje, tá bom? Lá em Cafarnaum, morava um centurião romano. Então, o que é um centurião? Um centurião romano, ele era um soldado, mas ele era um líder, ele era chefe entre os soldados, como se fosse um comandante, sabe? E romano porque ele era lá de Roma, certo? Ele era um cidadão romano. Roma fica na Itália. Naquela época, os romanos eles controlavam uma região bem grande, bem maior que a Itália, tá bom? Incluindo ali onde Jesus e o povo de Deus estava, porque os romanos tinham um império, eles tinham um imperador, eles tinham exército, eles conquistavam territórios. Então, um centurião era um chefe de 100 soldados, 100, o número 100 mesmo. Por isso que chama centurião, porque ele era o comandante de 100 soldados. Ele era o chefe deles. Era dividido o exército assim, por setores, por números de soldados, para ficar mais fácil de controlar, de lidar com todo mundo. E esse centurião, ele era um pouco diferente. A Bíblia não conta pra gente qual era o nome dele, mas fala pra gente que ele era uma boa pessoa e que ele tratava bem as pessoas, que ele se importava com os outros. Ele tinha vários servos, empregados, que naquela época, na verdade, eles eram escravos, né? Mas esse centurião tratava os servos bem, se importava com eles. E a Bíblia conta pra gente que uma vez ele até ajudou a construir uma sinagoga. Sabe o que é uma sinagoga? Eu vou explicar para vocês. Vocês lembram que o templo, a igreja grande, assim, o templo ficava aqui em Jerusalém, tá vendo? Mas tinha povo todo esse pedaço. E quem morava longe só ia para Jerusalém uma vez por ano na Páscoa. Lembra que tem aquela história que Jesus foi para Jerusalém na Páscoa, tal, que ele foi encontrado no meio dos doutores? Lembra disso? Então, aqui, ó, as pessoas não ficavam viajando o tempo todo, era muito longe. Então, em cada cidade, eles construíam como se fosse um mini templo, uma mini igreja em cada cidade. E isso era chamado de sinagoga. Assim, eles podiam se encontrar para estudar a palavra de Deus, mesmo que não fosse lá no templo grande que tinha em Jerusalém, mas eles tinham pequenos templos e eles eram chamados sinagogas, entendeu? E esse centurião tinha ajudado a construir uma sinagoga lá aonde eles moravam. Um dia, um dos servos, um dos escravos desse centurião ficou doente. Olha o que está escrito lá no versículo 2. Lucas 7:2. Acompanha aí na sua Bíblia. O que está dizendo? E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, quer dizer,
muito estimável, era muito importante, ele se importava muito com ele. Estava o quê? Estava doente, quase à morte, olha só. Ele tinha ficado muito doente. Mas aí, olha o versículo 3. O que fala o versículo 3? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Olha só, esse centurião tinha ouvido falar de Jesus, do poder dele, das coisas que ele falava, e pediu para alguns anciãos irem lá conversar com Jesus, alguns judeus mesmo irem conversar com Jesus, pedindo para curar o seu servo. E aí, olha lá no versículo 4, o que está dizendo para gente. Estes, os judeus, né, os anciões que tinham sido enviados pelo centurião, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, lhe pediram muito, suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lembra que eu contei que ele ajudou a construir a sinagoga? E aí o versículo 6 fala que Jesus foi lá com eles. E que quando eles já estavam perto da casa do centurião, esse centurião enviou amigos para dizer para ele uma coisa muito interessante. Olha só. Quando Jesus já estava chegando perto da casa do centurião, ele mandou 2 amigos dele irem lá falar com Jesus. Tá vendo? Jesus já tinha vindo, porque os judeus já tinham falado com Jesus antes, explicado. Jesus já estava chegando perto, aí o centurião mandou 2 amigos falarem o seguinte: que o centurião tinha dito que achava que ele era indigno de Jesus pisar dentro da casa dele. Como assim? O centurião achava que Jesus era tão incrível, tão maravilhoso, tão poderoso, e que o centurião era tão ao contrário disso, era tão miserável, era tão sem importância. Jesus era tão mais importante que a casa do centurião não era um lugar digno o suficiente para Jesus estar. Jesus era maravilhoso demais para poder entrar na casa dele. A casa dele era muito pouca coisa perto de Jesus. Olha só quanto humildade que esse centurião tinha. E aí o centurião disse para os amigos falarem o seguinte, que Jesus podia falar dali de fora mesmo. Falar dali de fora porque com uma palavra o servo dele podia ser curado. Olha só como esse centurião tinha fé. Ele tinha fé em Jesus, acreditava que com uma palavra de longe, à distância, Jesus podia curar. E o centurião ainda falou assim, que ele, como chefe de 100 soldados, ele tinha autoridade. E ele sabe que quando ele manda um soldado fazer uma coisa, aquele soldado obedece. Se ele manda um servo fazer uma coisa, aquele servo obedece, porque ele tem autoridade sobre aquelas pessoas. Do mesmo jeito, Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas, e o centurião sabia disso. Por isso que ele teve fé e disse que se Jesus só mandasse, o servo dele ia ser curado, porque Jesus tinha autoridade para isso, tinha poder para isso. E aí, olha aí no versículo 9 e 10 de vocês. Olha o versículo 9. Ainda lá em Lucas 7, agora o versículo 9. Olha só. Jesus, né, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. Ficou surpreso, admirado por tudo isso, pela fé daquele centurião, né, pela humildade dele também. E aí, olha só aqui, ó. E voltando-se para o povo que o acompanhava, porque sempre tinha gente seguindo Jesus, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E agora eu queria explicar uma coisa para vocês. Deus tinha um povo, né? O povo de Israel, que desde lá tinha sido separado muito antes, lá no Velho Testamento, se vocês lembrarem a história de Abraão, quando Moisés tirou o povo dele do Egito, Deus tinha um povo separado para ele. Mas, quando Jesus veio, ele nasceu lá no meio do povo de Deus, fazia parte do povo de Deus, mas Deus tinha um plano que não era salvar só as pessoas daquele povo. Deus tinha um plano para salvar pessoas de fora daquele povo também. E as pessoas do povo de Israel ainda não sabiam disso, eles não tinham entendido isso muito bem.
Então, um centurião romano, ele é de Roma, ele não é lá do povo de Israel, ele era uma pessoa de fora. As pessoas que eram de fora do povo de Israel eram chamadas de gentios. Gentios, isso. Os gentios. E esse centurião, ele era de fora do povo de Israel. Então, talvez muitas pessoas do povo achassem que ele não tinha lugar no reino de Deus porque ele não fazia parte do povo. Mas Jesus veio para pessoas de fora do povo de Israel também. Isso inclui a gente não faz parte. A gente não é lá do povo, a gente não nasceu lá. A gente nasceu aqui no Brasil, mas por causa de Jesus, por causa da nossa fé em Jesus, a gente também faz parte do povo de Deus por ser salvo pelo sangue de Jesus e ter fé nisso. E aqui esse centurião, mesmo ele sendo gentil, mesmo ele sendo de fora de Israel, ele teve fé em Jesus, muita fé. Por isso que Jesus fala isso, ó. Olha, nem mesmo em Israel achei fé como essa. A fé em Jesus é quem salva as pessoas, não onde elas nascem, tá bom? E aí o versículo 10 diz pra gente o quê? E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus salvou, curou o servo mesmo à distância. Vocês puderam perceber que esse servo foi curado porque o patrão dele, o centurião, confiou humildemente, com muita humildade em Jesus, teve fé e foi humilde diante de Jesus. Reconheceu o quanto ele era pequeno e o quanto Jesus era grande. A gente também tem que confiar em Jesus de todo o nosso coração, reconhecer o quanto nós somos pequenos perto de Jesus, que nós temos pecados, que nós precisamos de Jesus, precisamos de Deus cada dia. Deus responde nossas orações quando a gente fala com eles. Deus pode responder não quando a gente pede alguma coisa. Deus pode responder sim, Deus pode falar que a gente tem que esperar, mas tudo isso está dentro do controle de Deus, porque Deus é soberano, quer dizer, ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Tudo está sob o controle de Deus, ele é soberano. E ele sabe o que é melhor. Às vezes a gente pode achar que uma coisa é a melhor coisa que tem, mas Deus tem outros planos. E os planos dele são melhores que os nossos, mesmo que a gente não entenda às vezes. Então a gente sempre tem que ter muita humildade e fé, confiança em Deus, em Jesus, certo? Mais duas coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, vocês estão vendo que aqui, ó, em cima da minha história, tem uma indicação aqui, ó, Mateus 8:5-13. Isso quer dizer que lá no livro de Mateus, que a gente está em Lucas, lá no livro de Mateus, Mateus também conta essa mesma história, só que em outra visão, do jeito que Mateus ouviu ou Mateus viu. Então, esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, às vezes tem a mesma história em um e a mesma história em outro livro. Os dois relataram a mesma história, então é legal às vezes a gente ver se tem a mesma história em outro livro e ler também, porque assim a gente pode ver mais de uma visão da mesma história. Todos esses 4 livros contam a história da vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E mais uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, tá? A gente já viu na outra revista uma história que pode ser que vocês confundam com essa, e aí eu quero tirar essa dúvida. Na outra revista, a gente viu a história que tá lá em João 4, aqui ó, versículo 46, que foi a cura do filho do oficial do rei. Não é a mesma história. A história que a gente viu hoje foi a cura do servo do centurião. E essa história que a gente tinha visto antes foi a cura do filho de um oficial do rei. Por que que pode ser que vocês confundam? Porque aquele era um centurião e esse era um oficial do rei. Porque os dois estavam doentes, tanto o filho do oficial quanto o servo do centurião, porque foi em Cafarnaum as duas histórias, então eu não quero que vocês confundam, são histórias diferentes, tá bom?
Nessa história do filho do oficial do rei, Jesus também curou a distância. Jesus falou da onde ele estava e o filho do oficial do rei foi curado. Então é por isso que às vezes as pessoas confundem. Se vocês estiverem confundindo, podem ler a outra história, tá lá em João 4:46. Mas não é a mesma história, tá bom? São duas histórias diferentes. Tudo bem, gente? Um beijo para vocês, boa semana. Tô com saudade.